Olá pessoal, olha nós aqui de novo. E nesse vídeo aqui, nós vamos falar sobre a temida função C. Qualquer pessoa que começa a fazer Excel, quando chega nessa função, já se atrapalha todo, fica todo enroscado. E a gente vai ver nesse vídeo que a função C, ela é simples. Assista esse vídeo até o final e você vai saber que a função C não é um bicho de sete cabeças. Ela é bem simples, basta treinar e prestar bastante atenção nos vídeos. Então vamos ver aqui na prática como é que funciona a função C. Então temos aqui alguns tipos de função C que são mais usadas. Então você tem a função C simples, que ela pode exibir de até duas possíveis respostas. A função C composta, que a gente chama também de aninhada, porque a gente coloca uma função C dentro da outra, ela pode exibir três ou mais respostas possíveis. A função CE, ela analisa duas ou mais condições possíveis. A função CO analisa duas ou mais condições possíveis. Você percebe que a função C, ela pode ser colocada junto com uma outra função. Aqui no caso a gente tem a função E ou a função OU. Você pode misturar a função C com uma função PROC-V, PROC-X, índice, CORRESP, enfim. É interessante fazer experiências com a função C. Nesse vídeo, a gente vai ver a função C simples. Eu vou fazer vídeos separados para não confundir a cabeça de ninguém. Então, primeiro aqui a gente vai ver a função C simples. Então, vamos ver aqui algumas afirmações. Nós usamos a função C diariamente, a gente nem percebe. Por exemplo, estou fazendo uma afirmação aqui. Está chovendo. Como é que eu responderia essa afirmação? Está chovendo. Se, olha só o C aí, parar a chuva, eu vou passear na praça. Se não, a função C tem o se não, a gente vai ver isso. Se não, vou ficar em casa assistindo TV. Percebeu a função C? Outra afirmação. Irei fazer despesa no mercado. Se sobrar dinheiro, irei comprar uma pizza. Se não, deixarei a pizza para próxima semana. Então percebeu como a gente usa direto a função C no dia a dia? Acordei atrasado. Se der tempo de pegar o ônibus, eu vou de ônibus. Se não, pego o Uber. Então para pensar direitinho. Quantas vezes a gente usa a função C? Comece a anotar isso daí no papel para vocês verem. Vocês usam isso diariamente.
E a gente vai colocar isso em prática no Excel. Irei ao cinema hoje. Se tiver o filme que eu quero assistir em cartaz, eu entro. Se não, fico na praça de alimentação. Simples. Agora vamos ver como que é a construção da função C no Excel. Então, no Excel, ela precisa ser específica, ela tem uma estrutura. Então, vamos ver. Bom, para a construção da função C, a gente precisa usar os operadores relacionais, operadores para comparação, né? Os operadores comparativos. Então, você tem um sinal ali menor que, vou aumentar um pouquinho aqui, você tem aqui, ó, menor que, maior que, menor ou igual, maior ou igual, diferente e o igual. Então você precisa usar esses operadores porque você vai precisar colocar uma condição. Como a gente viu aqui, a gente viu algumas afirmações. Qual que era a condição? A condição era estar chovendo. Então, se estiver chovendo, essa é uma condição. Então, faço isso, se não, eu faço isso. Qual que é a condição aqui embaixo? Vou ao mercado. Ou despesa, né? Vou fazer despesa. Se sobrar dinheiro, eu compro pizza. Se não, deixo para a próxima semana. Qual que é a condição aqui? Ver se no cinema tem o filme que eu quero em cartaz. Se não, eu fico na praça de alimentação. Então, a função C, ela precisa de uma condição a ser analisada para ela dar uma resposta sim ou não. Então, aqui tem algumas condições aqui de exemplo. Então, vamos supor que eu tenha um valor na célula A1 e um outro valor na célula B1. E eu estou perguntando, o que tem na célula A1 é menor do que tem na célula B1? Se for menor, faça isso, ou dê uma resposta específica. Se não, faça outra coisa. Entendeu? Então, próxima condição embaixo. Se A1 for maior que B1, faça isso, se não, faça aquilo. Então é sempre isso. Faça isso, se não, faça aquilo. Então a estrutura da função C está aqui, ó. É sempre isso aqui, ó. A gente tem que seguir à risca a estrutura da função C. Então, por exemplo, sempre que você for fazer qualquer coisa no Excel, sinal de igual tem que vir antes. Função C, seguida de parênteses, você vai montar uma condição. Olha aqui, ó, uma condição. A condição será analisada. Se a condição analisada for afirmativa, ele vai dar essa resposta aqui, ó. Caso a condição analisada for verdadeira, for afirmativa, vai dar essa resposta. Se não, que a gente viu aqui, ó, se não, ele vai dar outra resposta. Precisa ter a resposta verdadeira e a resposta falsa? Sim.
tem que seguir à risca a estrutura da função. Não pode deixar de colocar condição, não pode deixar de colocar condição se caso a condição analisada for verdadeira, e não pode deixar de colocar a condição, a resposta, se caso a condição analisada for falsa. Então, aqui eu tenho um exemplo. Tem um exemplo aqui. Ó. Aqui é a célula A19, tá vendo? Então, tem um 19 aqui, ó. Célula A13. Se A13 for menor que 18, olha, não tem assim um padrão, uma coisa certa para se montar uma condição. Quem monta a condição é você de acordo com a sua necessidade. Então, aqui a minha necessidade é comparar o que tem na célula com o valor 18. Da onde que eu tirei esse 18? Eu coloquei aqui. Poderia ser qualquer número. Eu quero saber se 19 é menor que 18. Se for menor, se caso for menor, vai dar essa resposta aqui, ó. Menor de idade. Como é um texto, precisa estar entre aspas. Então, o que tem A13 é menor que 18? Se for, menor de idade. Se não for, maior de idade. Então, vamos colocar aqui, ó, como exemplo. A13 é 19. Eu vou colocar aqui, ó, 19. Então, o que eu estou perguntando aqui? Ó? 19 é menor que 18? Não, a resposta é falsa. Então, eu vou ignorar isso aqui, ó, menor de idade. A função vai ignorar isso e vai dar como resposta maior de idade. Tudo bem? Então, ele está perguntando aqui, ó, 19 é menor que 18? Não, resposta falsa. Então, se não é, então essa é a resposta. Então, a função vai ignorar isso aqui. Deixa eu colocar aqui uma tarja. Bem, a função vai ignorar aqui a resposta verdadeira e vai dar essa resposta. Agora, vamos supor que eu troque aqui para 15. Então, o que eu estou perguntando? 15 é menor que 18? Sim. Então, ele vai dar como resposta menor de idade e vai ignorar o resto. Mas as duas respostas têm que estar aí. Vamos aqui a alguns exemplos. Eu tenho aqui uma situação de uma escola, por exemplo. Então, eu tenho alguns alunos, aí eu tenho aqui algumas matérias e as notas que eles tiraram nas matérias. A condição está logo acima aqui. Ó. A condição é que a média seja maior ou igual a 7 para ele ser aprovado. Então, para montar minha função C aqui, eu preciso saber a média primeiro. Então, eu vou calcular a média aqui. Igual média. Quem não sabe a função, no canal tem um vídeo, tem 3 vídeos sobre Excel. Dá uma olhada lá no primeiro vídeo, no segundo, no terceiro vídeo, que eu estou explicando sobre o uso das funções. Então, coloquei aqui a função média. Está aqui, função média. E eu vou selecionar aqui a nota da Ana. Então, selecionei a nota de inglês, português, matemática, informática e biologia. Vou fechar parênteses aqui e vou dar um Enter. Pronto, média calculada. Vou puxar aqui a alça de preenchimento. Isso aqui tem também nos vídeos de Excel no canal. Está calculada aqui minha média. Agora, como eu já tenho a média, agora eu posso fazer a minha função C. Então, seguindo a estrutura.
igual C. O que vem agora? Vem a minha condição. Qual que é a condição? Eu vou pegar a média e vou comparar se a média que está aqui na coluna G, ela é maior ou igual a 7. Como é que eu pego a média? Clico no valor. Pronto, peguei a média. Vou colocar aqui o operador relacional de comparação. 7. Acabei de colocar aqui minha condição. É o que está aqui em cima. Ó. Peguei a média. Coloquei o conector aqui relacional. E coloquei o valor que eu quero comparar com o que está na média. E depois disso, o que tem? Tem o ponto e vírgula. Não pode esquecer o ponto e vírgula. Esses espaços que eu coloquei aqui, tanto faz. Se você colocar junto, separado, não tem problema, tá? O que é obrigatório aqui é seguir a estrutura da função. Isso não pode faltar. Vou colocar aqui aspas dupla, tá? Não é dois apóstrofos, não. Às vezes o pessoal coloca dois apóstrofos e não dá certo. É aspas. Então, se a média for maior, se for maior, vai aparecer aprovado. Ponto e vírgula, não pode deixar de colocar se caso a resposta for falsa. E se a média não for maior que 7? Então, se não for maior, só pode ser menor. Então, reprovado. Pronto, acabou. Seguir a estrutura. Condição. Resposta, se caso a condição for verdadeira. E resposta, se caso a condição for falsa. Tudo bem? Então, o que está na média é maior que 7? Se sim, aprovado. Se não, reprovado. Tá lá, ó, reprovado. Aqui ficou já colorido porque essas células aqui têm formatação condicional. Vou fazer um vídeo só sobre formatação condicional, mas creio que nos vídeos de Excel que tem no canal eu explique isso. Tudo bem? Viu como que é facinho? Então eu tenho aqui balada maior que 18. Se ele for menor de idade, então vai ter que aparecer aqui na entrada bloqueado ou não permitido a entrada. Se ele for maior que 18, a mensagem vai ser permitido. Tudo bem? Então vou colocar aqui, ó. Então, se maior que 18, vai ter que aparecer a mensagem permitido. Caso contrário, bloqueado. Então, para o vídeo, tenta fazer. Se não conseguir, dá um play no vídeo aí para você ver a resposta. Então, como é que ficaria aqui? Deixa eu dar um zoom aqui. Igual C. Então, eu tenho que comparar a idade. Como é que eu pego a idade? Clico nela. Vou colocar o operador relacional maior. Vou colocar maior ou igual, tá? Maior ou igual a 18. Criei aqui a minha condição. Depois da condição veio o quê? Resposta se caso essa condição for verdadeira. Aspas. Vou colocar aqui, entrada permitida. Fecha aspas. Agora vou colocar a resposta se caso a condição for falsa.
aspas de novo, entrada bloqueada. E, no fim, fecha parênteses. Então, olha só, sempre insisto nisso. Segue a estrutura. Condição, resposta, se caso a condição for verdadeira. Se não for verdadeira, resposta, se caso a condição for falsa. Então, aqui, ó, ele é maior, entrada permitida. Então, olha lá, o menor, Simone aqui é o menor, entrada bloqueada. A Márcia aqui, menor, entrada bloqueada. Então, tá aí. Seguir a estrutura. Tenta fazer os outros exercícios. Eu vou colocar as respostas aqui, tudo, mas tenta fazer. Não conseguiu? Vê o vídeo, dá uma revisada. Né? A função C precisa de treino. Ninguém vai aprender isso aqui do dia para a noite. Precisa treinar. Ninguém aprende a nadar olhando alguém nadar. Você precisa pular na água. É que é a mesma coisa. Se você não tentar fazer, não vai. Então, eu tenho aqui uma condição. Se for menor que 300, vai aparecer estoque baixo. Caso contrário, estoque alto. Qual C. O valor de estoque está aqui, ó. Vou clicar nele para pegar o valor de estoque. Vou colocar o operador relacional, que é menor 300. Pronto. Criei a minha condição. Depois da condição, respostas, já coloca aspas. Caso essa condição for verdadeira. Então, se for menor, vai ter que aparecer o quê? Estoque baixo. Fecha aspas. Se você abriu, precisa fechar. Ponto e vírgula. Agora a resposta se caso essa condição for falsa. Estoque alto. Fecha parênteses. Então você vê que é sempre a mesma coisa, né? O que vai mudar aqui é a montagem da sua condição. Precisa ter a resposta, se caso for verdadeira, e a resposta, se caso for falsa. Sempre seguindo a estrutura da função. Maior que 300, ó, estoque alto. Então, vou puxar aqui. Aqui, ó, lápis, não, borracha aqui tá com estoque baixo. Papel almaço, estoque baixo. A régua tá com estoque baixo. Vamos para um próximo exemplo aqui. Agiotagem camarada. Aqui tem comentário em célula. Vou tirar aqui o zoom. Aqui diz o seguinte. Se na coluna pagou tiver ok, vai ter que aparecer a mensagem crédito na casa. Caso contrário, mostrar mensagem, está devendo e mostrar o valor. Para isso, a gente vai precisar fazer uma concatenação, né? Para a gente juntar o valor que está aqui junto com a mensagem que
está devendo. Para fazer uma concatenação, vamos voltar aqui uma planilha aqui. Ó. Eu tenho o símbolo e-comercial aqui, ó, que é o símbolo de concatenação. Então, a gente vai precisar, naquele exercício, usar o e-comercial, que é o símbolo de concatenação, que a gente chama. Junção, né? Juntar uma coisa com outra. Então, vamos ver como é que fica aqui. Se o que tiver aqui for igual... ok, como é um texto que está sendo comparado, precisa estar entre aspas. Ok. A função C, ela não faz distinção de letra maiúsculas ou minúsculos, tá? Então, você pode colocar maiúscula, você pode colocar minúscula, ele vai reconhecer normalmente, ok? Então, criei aqui a minha condição. Tá aqui, ó. Qual que é a resposta se caso estiver ok? Crédito na casa. Fecha aspas, ponto e vírgula, e abre aspas de novo. Por quê? Porque a gente agora precisa colocar a resposta se caso essa condição testada for falsa. Então, se não tiver ok lá, então vai ter que aparecer está devendo. E aqui, ó, eu vou colocar um espaço e vou fechar aspas. Por que esse espaço? Porque senão o valor vai vir colado com o texto. Lembra do e-comercial, que é o símbolo de concatenação? Agora eu quero juntar esta frase com o valor. Então, e-comercial, e vou clicar aqui no valor. Então, ele está juntando, está devendo e vai mostrar para mim aqui o valor. Agora, eu preciso só fechar parênteses que foi aberto aqui no comecinho. Tá? Tá lá. Tem ok aqui, crédito na casa. Aqui não tem ok. Então, o que vai acontecer? Ele vai mostrar a resposta, está devendo, e vai trazer o valor que está na célula para cá. Vamos verificar se o número colocado aqui, ó, é par ou é ímpar. Então, vou deixar aqui sem número nenhum. Depois a gente testa o número. Se tem algumas maneiras de fazer para verificar se o número é par ou é ímpar. Normalmente, na matemática, como a gente sabe se o número é par ou é ímpar? Você pega ele e divide por 2. Se o resto da divisão der zero, ele é par. Se sobrar resto, ele não é par, é ímpar. Então, normalmente é o que a gente faz para testar se o número é par ou é ímpar. No Excel, tem uma função chamada mod, que ela pega o resto de uma divisão. Então, a gente pode fazer assim a nossa condição. Mod. Vou pegar o valor que eu for digitar aqui, ó. Vou colocar aqui ponto e vírgula 2. Isso quer dizer o seguinte. Se o número que eu pegar aqui dividir por 2 der resto zero, quer dizer, for igual a zero, então isso tudo é minha condição. Ó. Então ele vai analisar se a divisão do número que eu digitar aqui por 2 vai dar resto zero. É isso que o mod faz, ele vai pegar o resto e vai comparar. O resto que deu é igual a zero? Se for, vai mostrar este número é par. E se não for resto zero? Ponto e vírgula, abre aspas, este número é ímpar. Este número e fecha.
Então tá aqui, ó. Minha condição, tudo isso aqui, ó. Então, se o resto da divisão é igual a zero, se sim, número par. Se não, número é ímpar. Então, aqui, número par, porque quando a gente não coloca nada, é zero. Então, por Excel, zero é par. Mas vamos colocar aqui 3, por exemplo. Que número é ímpar. Colocar 2, número é par. Colocar 492. Número par. 497. Ímpar. O exercício de baixo, a gente vai comparar dois valores. Eu quero saber se o número que eu digitei em cima é maior ou menor que o número que eu digitei embaixo. Então, vamos lá. Igual C. O número que eu digitei aqui, ele é maior que o número que eu digitei aqui embaixo. Então, tá aí, tá formada a minha condição. Se for maior, se o primeiro for maior, o primeiro número, aqui o primeiro valor é o maior. Fecha aspas, ponto e vírgula, abre aspas para a gente colocar a resposta se caso a condição for falsa. Lembra que tem que seguir a estrutura, não pode faltar nada na função C para ela dar certo. Caso contrário, se o primeiro não é maior, então o segundo. O segundo valor aspas, fecha parênteses. Tá aí. Bom, 0 e 0. Vamos colocar os valores para testar. Sempre que a gente for fazer função C, sempre coloca uns valores para testar, para ver se ela está funcionando certinho. Vou colocar aqui 5 e vou colocar aqui 11. Então, o segundo é maior. Vou trocar aqui o 5 para 15. O primeiro é o maior. Ok? Bom, até agora a gente viu aqui, usando a função C, para ele dar texto como resposta. Vamos ver aqui um exemplo, usando a função C, para fazer cálculo. Então, eu tenho aqui uma loja, onde, se a pessoa pagar antes da data de vencimento, ela vai ter um desconto. Caso contrário, ela vai ter um acréscimo no valor que ela iria pagar aqui. Aqui a gente vai fazer uso de referência absoluta. Quem não sabe o que é referência absoluta, dá uma olhada no canal, tem 3 vídeos lá de aulas de Excel. Dá uma olhadinha para assistir ele primeiro para depois fazer esse exercício. Então vamos lá. Igual C. O que eu vou comparar? Vou comparar a data. Então vou pegar essa data aqui. Se ela for maior que a data limite, então ela pagou depois da data. Se ela pagou depois da data, então ela vai ter acréscimo. Qual que é a data limite? A data limite está aqui em cima. Ó. Então, vou pegar a data limite aqui, que é a data de vencimento. Eu vou ter que dar um F4 aqui para travar essa célula. Por que, que a gente faz isso? Porque quando a gente for usar a alça de preenchimento, se a gente não travar, ele começa a pegar valores que estão embaixo desse valor. Ele começa a pegar aqui onde não tem nada, depois pega produto. Então, a gente precisa travar a célula
para ele ter como referência apenas esse endereço de célula, no caso P14. Então, se a data aqui, ó, for maior que a data limite, eu vou pegar o valor, vou multiplicar pela porcentagem aqui, ó, de pagamento atrasado. Vou ter que dar um F4 aqui também, porque eu preciso travar esse endereço de célula. Mais o valor de novo. Por quê? Porque aqui, ó, nesse pedaço, ele vai calcular o quanto de acréscimo vai ter em cima de 2.500. Sei lá, vamos supor que seja R$ 10 de acréscimo. Então, vai ter que aparecer aqui para mim 2.510. Então, eu vou somar de novo com o valor, porque ele já vai juntar os R$ 10 com o valor. Estou chutando aqui, nem sei se vai dar R$ 10. E se caso for falso, ele pagou antes, então vou ter que dar o desconto. Está aqui, ó. Se estiver pagando além da data, vai ter acréscimo. Se não, vou dar um desconto. Então, eu vou pegar o valor menos, pegar o valor de novo, multiplicado. Por que que eu coloquei aqui? Antes aqui eu coloquei o valor no começo e depois no final. E por que que aqui eu coloquei os dois no começo? Porque se eu não fizer assim, vai dar um valor negativo. Porque ele está tentando... Se eu fizer do jeito que está aqui na condição verdadeira, vai dar um valor negativo. Porque ele vai tentar tirar um valor maior de um menor. Então, aqui, como vai dar um valor menor, ele vai tirar do maior aqui. Então, vezes o desconto aqui, né? Deixa eu pegar aqui, pagamento antecipado. Vou ter que dar um F4 aqui para travar o endereço de célula. Tem mais alguma coisa para fazer? Não. Já cumpri com a estrutura da minha função. Está aqui a condição. Resposta, se caso essa condição for verdadeira, está aqui, ó, até aqui o ponto e vírgula. E resposta, se caso essa condição for falsa. Bem, se for verdadeira, faça isso aqui, ó. Se não, faça isso aqui. Então tá aqui. Como ele está pagando antes da data, ó, dia 12 ele pagou, data limite é dia 15, então ele já recebeu um desconto aqui, ó, ele ia pagar 2.500, vai pagar 2.355. Está funcionando aqui direitinho. Deixa eu aumentar um pouquinho a casa decimal, 2 casas decimais depois da vírgula. Vou colocar aqui mais uma casa decimal. Pronto. Melhor visualização aqui, centavos. Tudo bem? Mas tentem fazer. Pausa o vídeo, tenta fazer. Outro exemplo que a gente tem aqui, uma locadora de carro. Então a ideia é que se ele ultrapassou 3.000 km, ele vai ter 9% de acréscimo no valor que ele iria pagar. Então vamos calcular aqui direitinho, porque a gente precisa do valor que ele vai pagar. A gente precisa também do km rodado para a gente fazer a função C aqui. Então aqui conta simples, né? A pessoa alugou lá o carro, a diária do carro é R$ 66 por dia. E ele ficou 27 dias com o carro. Então, vamos fazer uma multiplicação aqui. Igual o valor da diária vezes a quantidade de dias. Tá aí, ele vai pagar R$ 1.782 por ter ficado com o carro 27 dias. Agora vamos ver o km rodado. Então, ele pegou o carro, estava com 45.000 km rodado.
Ele entregou o carro, estava com 48 mil. Então, vamos ver o KM final. Quanto que ele rodou, né? Então, igual KM final menos KM inicial. Quilometragem inicial. Então, tá aí. Ó. Então, ele rodou, na verdade, 3.664 km. Então, tá aqui, ó. Passou de 3.000, vai ter acréscimo. Então, como a gente já tem esse valor, agora sim dá para a gente fazer a nossa função C. Igual C. Vou precisar do KM rodado. Então, se o KM rodado for maior que o KM limite aqui, ó, então vou ter que dar um F4 aqui também para travar a célula, tá? O KM limite. Ponto e vírgula. Vou pegar o valor que ele iria pagar aqui. Pegar o valor que ele iria pagar aqui. Vou multiplicar pelo acréscimo, que é 9%. Clica lá no 9%. Dá um F4 para travar a célula. Travar o endereço. Mais o valor novamente, porque eu quero saber já que ele calcule já com o acréscimo. Mostre o valor com o acréscimo. E se não for? Se não for, só mostra o valor que ele vai pagar. Valor final aqui. Pronto. Então tá aqui, ó. Minha condição. Se caso essa condição for verdadeira, KM é maior, então ele calcula o acréscimo. E se não for, então não tem acréscimo nenhum, só mostra aqui o valor que ele vai pagar. Acabou. Então tá aí, ó. Como ele rodou mais que 3.000 km, ele ia pagar 1.782. Agora, acrescentou lá 9%, vai pagar 1.942,38 centavos. Pessoal, então esse foi o vídeo. Então a função C, ela não é difícil, precisa treinar, tá certo? Então segue direitinho, arrisca ali a função C, tenta fazer os exercícios, procura outros desafios, né? Na internet você encontra bastante exercício relacionado à função C, ou você mesmo pode criar os seus exercícios. Arruma, né? Alguma planilha onde você pode usar a função C. Precisa testar, precisa treinar e precisa se arriscar aí no uso da função C. Vai errar? Vai errar. Mas é assim que a gente vai aprender. Com os erros também você aprende. Espero que tenham gostado do vídeo. Um forte abraço e não percam os próximos vídeos relacionados à função C. Próximo vídeo, função C composta. Não perca. Um forte abraço, até mais.